E aí, meu case de sucesso? Muito bom te ter por aqui, porque esse conteúdo foi desenvolvido para poder te ajudar a descobrir como se tornar a sua melhor ideia, se transformar no seu negócio mais relevante e se realizar como seu maior case de sucesso. É justamente aí que os nossos caminhos se cruzam, porque a partir do momento que você entende isso, você vira o meu próximo case de sucesso. Então, tamo junto. E o episódio de hoje, tenho medo de empreender e não ter estabilidade. Mas o que é realmente ter estabilidade? Quando a gente pensa na palavra estabilidade, já conota-se aí uma referência financeira, né? Mas eu entendo que a palavra estabilidade era muito mais ampla, né? Ela tem uma abrangência muito maior, existem outros tipos de estabilidade, que é o que eu quero fazer aqui. Eu quero discutir nesse conteúdo aqui para compartilhar com você. Então, como não se trata apenas de uma questão financeira, mas isso é muito latente, a gente tem como exemplo aí a servidoria pública, por exemplo, né? Os concursos aí para cargos públicos, e hoje é a maior referência de estabilidade que a gente tem no país já há muito tempo, porque a partir do momento que você consegue ingressar num cargo público, se você não fizer nada fora da curva que infringir as regras ali da instituição, você realmente praticamente você já está aposentado, né? Porque você vai ter esse seu cargo durante a vida toda, vai ter todo ali o seu período profissional garantido até a sua aposentadoria. Por um outro lado, tem algumas desvantagens que eu também vou trazer aqui nesse conteúdo para a gente poder expandir um pouco a consciência em relação desse tema, né? Mas não deixa de ser importante. Por quê? Porque a gente sabe que hoje a gente não vive sem dinheiro, né? Já dizia aí Lewis Mumford, nós vivemos a era do Deus dinheiro, né? Então, sem dinheiro, a gente não faz nada, né? O dinheiro é necessário hoje para tudo, né? A gente vive num mundo capitalista e a gente cada vez mais precisa de dinheiro para poder literalmente sobreviver. Então, a partir do momento que você consegue garantir essa sobrevivência, você já saiu na frente, né? Porque a gente sabe que muita gente hoje não consegue essa garantia, principalmente num país subdesenvolvido como o Brasil. Apesar de ser um país que tem muita oportunidade, falta muito esclarecimento, né, para as pessoas em geral, para elas poderem enxergar essas oportunidades, né? E isso é meio que de certa forma proposital, porque é interessante você ter uma massa de manobra politicamente falando, religiosamente falando, porque essas instituições elas sobrevivem através disso. Mas eu não vou entrar nesse contexto agora. Isso a gente vai trazer num outro conteúdo. E eu vou voltar aqui focar, né, falar só sobre a estabilidade. Então não tem, é legítimo, obviamente, você conseguir isso ou você querer conseguir isso. Mas o que eu quero realmente trazer aqui nesse conteúdo é que existe algo muito além disso que o empreendedorismo pode te proporcionar. Eu falei em outros tipos de instabilidade. Se a gente for pensar além da questão do dinheiro, porque muitas vezes você tem a garantia do dinheiro, você tem as suas contas pagas, você tem uma garantia de sobrevivência nesse sentido financeiro, mas você não tem estabilidade emocional, você não tem estabilidade no relacionamento, você não tem uma estabilidade na saúde, no tipo de lifestyle, né, a vida que você quer experienciar, e fica tudo focado muito nessa questão de sobrevivência. E esse estado de sobrevivência ele é bem perigoso, porque muitas vezes você pode passar sua vida inteira só focado nele e deixar de aproveitar as outras coisas que a vida tem para te proporcionar. Um pouquinho mais a fundo aí. A questão de você conseguir, né, ter um cargo público, por exemplo, né, voltando à nossa maior referência hoje de estabilidade aqui no país, isso realmente te garante tranquilidade na questão financeira. E dependendo do cargo público, né, se você desenvolveu a sua inteligência para galgar cargos maiores, né, cargos superiores,
você se preparou, se desenvolveu para isso, a probabilidade é que essa garantia, né, essa estabilidade financeira seja bastante confortável no quesito financeiro. Sabe que existem cargos muito bem remunerados, né? Mesmo os cargos de mais baixos, cargos de entrada, que é uma barreira de entrada menor, já são interessantes comparados aí com o que a gente tem, por exemplo, de entrada em algumas empresas, alguns tipos de atividade, de serviço. Mas o fato é que tudo depende de preparação, de desenvolvimento profissional, de capacitação. Então, se você tem o mesmo nível de capacitação, desenvolvimento profissional, preparação, para você poder buscar, né, objetivar outros cargos em empresas que não são públicas ou até empreender, você também vai ter êxito na medida que você se desenvolve. Eu gosto de bater muito nessa tecla. Então, para se passar num concurso hoje, você tem que se preparar muito. E você tem uma concorrência bem alta. E não muda nada no mercado de trabalho, não muda nada no mundo dos negócios, né? Então, sempre está atrelada essa questão da preparação, né? Agora, pensa aqui comigo. Se você tem capacidade de se desenvolver, de desenvolver sua inteligência, seu nível de conhecimento, para você poder buscar concursos mais concorridos, que consequentemente te trarão benefícios maiores financeiramente falando, você pode direcionar, canalizar todo esse esforço, toda essa energia, todo esse conhecimento desenvolvido, essa inteligência para empreender, porque é muito provável que você tenha sucesso. Obviamente que empreender não está somente limitado a isso, né? A gente vai discutir aqui, eu já ouvi muita gente falando sobre isso, concordo, que você ser muito esforçado não significa resultado, né? Então, e esforço acaba não garantindo realmente tranquilidade financeira. Porque se você colocar esse esforço, esse empenho na direção errada ou em algo que você não consiga escalar, que você não consiga realmente projetar um crescimento, você vai acabar ficando limitado por isso, né? Mas, partindo do princípio que você está capacitado e apto para um cargo de um nível elevado que vai te trazer maior conforto financeiro, pensando no quesito estabilidade, você provavelmente tem um potencial muito, muito interessante para você também empreender. E por que não pensar nesse assunto? Então, o meu primeiro convite aí no conteúdo é justamente te convidar a pensar em relação a isso, fazer um paralelo, uma comparação sobre essas duas possibilidades, né? E de fato existe um antagonismo entre a palavra estabilidade e a palavra empreender, né? Porque empreender é você se propor a novos desafios o tempo todo, né? Então, para você alcançar um nível de estabilidade dentro de um negócio, uma maturidade de negócio que vai estar consolidado e vai te dar algum nível de estabilidade, e mesmo assim essa estabilidade ela sempre vai estar refém de uma política econômica, refém de uma mudança propriamente dita de mercado, de consumo e etc., por mais que esse negócio está consolidado. E por que eu falo isso? A gente conhece empresas que foram gigantes, a gente conhece negócios que foram muito bem consolidados durante muito tempo. Essas empresas simplesmente fecharam, né? Se você for novo e tiver a idade dos meus filhos, por exemplo, você não vai lembrar, mas quem é da minha época lembra isso, né? A gente tinha uma empresa era uma loja de departamento, chamava Mapping, depois tinha uma outra chamava Mesbla também. Era uma rede de lojas assim gigantesca e simplesmente elas sumiram do mercado com a mudança do hábito de consumo, consumidor, com a mudança de mercado e etc. A gente pega mais recentemente na área de tecnologia, né, cita-se muito a Nokia, por exemplo, né? Era uma líder de mercado lá no início e de repente ela não desenvolveu a tecnologia dela e ela acabou ficando fora desse mercado. Se a gente pegar a máquina, uma empresa que também foi gigantesca de máquinas fotográficas, a Kodak. Ela era líder desse mercado e todo mundo comprava uma máquina fotográfica, conheciam a Kodak. E simplesmente ela saiu desse mercado porque ela não acompanhou o desenvolvimento. Então, mesmo você tendo um negócio muito bem desenvolvido, que deu um retorno financeiro
interessante, você vai estar sujeito a algum tipo de instabilidade. Coisa que, quando você define um cargo público, por exemplo, você está garantido ali, faça chuva, faça sol, mude a política econômica, entra crise, sai crise, você vai ter garantido ali, né? Então isso que atrai realmente muita gente. Talvez a única exceção em relação ao conceito empreendedorismo para quem busca estabilidade, principalmente por esse caminho dos concursos, é justamente que o fato, né, o ato de você empreender novas oportunidades, ou seja, você prestar novos concursos para você elevar aí o seu nível financeiro e possivelmente alguns cargos que sejam mais atrativos dentro de um contexto público, você está empreendendo naturalmente, né? Você está se propondo a novos desafios. Mas saindo desse ponto de vista, né, mais específico, eu não vejo uma outra oportunidade de você expandir como profissional, como um empreendedor dentro de uma repartição pública, porque justamente a gente tem dentro de repartições públicas um sistema bastante engessado, um sistema bastante paradigmático, onde a gente não consegue, por exemplo, ter autonomia para fazer muitas coisas, dependendo do nível do cargo ou quando você vai ter alguma autonomia, essa trajetória ela acaba sendo bastante lenta. Muitas vezes existe gente num cargo que você está almejando e que você olha, sabe que aquela pessoa não vai sair dali tão cedo, né? Então você literalmente tem que esperar as outras pessoas saírem, desistirem, para que você realmente tenha algum tipo de oportunidade, né? Então eu entendo que isso limita muito a sua capacidade empreendedora no amplo espectro da palavra, né? De empreender no sentido de se colocar novos desafios, de evoluir como pessoa, de evoluir como ser humano, de você se sentir preenchido, conquistando aí novos patamares, não só na questão financeira. Os órgãos públicos, né, ou esse sistema público, ele é extremamente engessado, ele não te permite isso, né? Eu conheço algumas pessoas que atuam nesse segmento, né, e exercem esse tipo de atividade e realmente elas são extremamente limitadas nesse sentido. Por outro lado, a garantia de conta paga está ali, você consegue um empréstimo consignado na hora, você vai no banco, você vai ter dinheiro, porque o banco tem garantia que vai receber, porque isso é descontado direto na fonte, então isso reduz drasticamente ou não existe inadimplência nesse sentido, né? Para o banco, então, você acaba tendo taxas de juros menores, enfim, existem alguns benefícios aí, né? Agora, a grande vantagem que eu vejo em empreender, fazendo um comparativo com a estabilidade, é justamente essa liberdade que você tem em outras áreas. Então, vamos sair da área financeira. Liberdade geográfica, liberdade de tempo, né? Liberdade simplesmente fazer o que você quiser, né? Aí você consegue exercer realmente o livre-arbítrio, inclusive nessa área, porque você é livre, você pode fazer aquilo que você bem entende, aquilo que você quer, e obviamente você vai arcar com as consequências disso, né? Então, a questão aqui não é ser inconsequente e fazer qualquer coisa, mas é chamar a atenção que existe a possibilidade de você realmente fazer aquilo que você quiser e você determinar o que vai ser o seu futuro, entre aspas, né, com as ações que você vai, na verdade, executar agora, mas você consegue pelo menos ter um projeto de expansão da sua vida, não só na questão financeira, mas também em outras áreas. Existe hoje, principalmente na era que a gente está vivendo hoje, da revolução digital, muitas oportunidades no digital onde você realmente consegue muitas liberdades que você não teria num sistema público aí engessado que a gente conhece. E não só no digital, no físico também existem algumas formas de você trabalhar e de você se especializar em algo que também te permite ter uma liberdade geográfica, ou se não uma liberdade geográfica muito grande, uma abrangência geográfica, né? Quando eu descobri isso há uns 12 anos atrás, por exemplo, um dos meus negócios me proporcionou
atuar para empresas no Brasil inteiro, me proporcionou a viajar para fora do país para poder buscar novas experiências, para poder estabelecer um network com empresas no mesmo segmento, para buscar know-how. Então, realmente rompeu fronteiras, né? Realmente a gente tem um caminho bastante interessante pensando no viés do empreendedorismo. E se a gente for pensar assim, nesse status quo, né, estável, o que ele realmente promove, além disso tudo que a gente está falando até agora, né? Quando você considera a possibilidade de empreender, você não vai ter essa estabilidade financeira, mas você vai ter todas essas possibilidades. Então, assim, o que é certo, o que é errado? Na verdade, o certo é aquilo que você acha que é melhor para você. Se você entende, né, que você está garantido financeiramente, que as suas contas estão pagas, e que você se limitar àquela repartição pública ou um sistema público durante a sua vida toda é um lifestyle que você acha bastante interessante e para você tá tudo certo, vai em frente. E tá certo, porque é isso que você tá buscando. A gente acaba não vendo isso quando a gente vai em busca do serviço público, em sua maioria, né? Existem cargos aí e realmente a gente vê que são até mal remunerados pela expressão que eles têm, como a segurança pública, como o ensino, por exemplo, se você pegar os professores, policiais. Na minha opinião, acredito que na opinião de muita gente tem uma remuneração muito aquém daquilo que merecia, e muitos deles aí ainda exercem essa profissão. Obviamente tem essa questão da estabilidade, de pagar conta, mas são cargos que exigem mais do que isso, né? A pessoa tem que realmente amar aquilo que ela faz, porque senão ela não consegue suportar nem com essa garantia de estabilidade de pagar conta, né? Mas, sua grande maioria, algumas repartições, quando você vai utilizar o serviço público, você já deve ter tido alguma experiência em que você realmente não encontra pessoas muito alegres, pessoas expansivas, pessoas que você olha estão sorridentes, receptivas, né, e que você consegue ver que elas estão muito satisfeitas com aquilo que elas estão fazendo. Então a gente consegue perceber que tudo bem, existe a estabilidade financeira, mas as outras estabilidades elas não existem, né? Então isso realmente é questão de estilo de vida. Se é um estilo de vida que te interessa, ok. Eu acredito até que, inclusive, o conteúdo que eu trago aqui no canal vai servir só para te expandir a sua consciência em relação a isso, mas se esse é o estilo de vida que você busca, talvez o conteúdo nem seja um conteúdo interessante para você. Qual que é o ponto de transição disso, né? Que eu já percebi em algumas pessoas que tinham essa estabilidade e partiram para o empreendedorismo. Normalmente você tentar empreender sem você largar a sua estabilidade, porque já existe o medo de empreender, natural, né? Você se propor a novos desafios, de você descobrir um mundo que você não conhece, até porque a grande maioria não se prepara para isso. Vai com a cara e com a coragem e vamos para cima, sem preparação, e isso torna o caminho muito mais desgastante, né? Então a gente já tem esse medo, né, inerente, natural aí do ser humano, de qualquer ser humano. Alguns têm menos, outros têm mais. Mas nessa questão de quem já tem essa estabilidade, é uma decisão muito mais difícil, né? Eu vejo o que acontece, que eu acho interessante, que eu uso inclusive, independente da estabilidade, mas na minha vida, quando eu quero sair de um determinado negócio ou finalizar o meu ciclo naquele determinado negócio, partir para um novo negócio, é você simplesmente trabalhar dobrado, para você poder estabelecer uma fase de transição onde algo que você começa a desenvolver ainda num processo embrionário, ou que não existe, ou que você está iniciando, não vai poder te sustentar aquilo que você já conquistou até aquele momento. No caso de quem tem essa estabilidade ou de quem já tem um negócio,
Isso é uma dor, porque você simplesmente não pode falar, tá bom, eu paro agora, eu vou abandonar tudo isso para começar algo do zero aqui, né? Seria uma insanidade. Então você se propor a trabalhar dobrado é um caminho interessante, porque você não deixa, né, de desfrutar de uma estabilidade que você conseguiu, aí sendo servidor público ou não, já sendo empreendedor, para você buscar novas oportunidades, buscar novos caminhos. Então, você trabalhando dobrado, você começa a desenvolver algo em paralelo e testar, né? Você consegue ali fazer o MVP ali daquela nova oportunidade, né? Daquele novo caminho, para saber se realmente é interessante ou não é, sem você largar aqui. Só que esse processo ele demora mais, né? É um processo bastante intenso, porque você vai ter que trabalhar dobrado, você vai ter que colocar muita energia nisso. E mesmo assim, você não tendo uma dedicação 100%, né, existe sempre também aquela premissa, não, você tem que se dedicar a uma coisa só. Mas nesse caso, se dedicar a uma coisa só e abandonar algo que já te trouxe até um certo ponto, não é muito inteligente, né? Desde que você não tenha uma certeza absoluta, ou pelo menos uma expectativa e um conhecimento, de fato, naquela nova empreitada, de que aquilo vai te levar realmente a um lugar mais interessante. E o que está faltando para aquela nova empreitada é justamente mais dedicação sua. Empregar mais energia para que realmente ela decole. Mas enquanto não chegar nesse ponto, enquanto o avião não está ali na pista de decolagem pronto, esperando ali autorização da torre para decolar, tem muita coisa para se fazer ainda nesse trajeto. Então, o fato de você, nessa fase de transição, você trabalhar dobrado, você tem a oportunidade de criar uma oportunidade nova, de criar uma situação nova, antes que você realmente abandone aquela outra que você tem, se é que você tem a necessidade de fazer isso. E você vai saber o time certo de falar, não, agora isso aqui depende de mim, eu já estou num ponto que já maturou esse processo e realmente agora o que falta é mais empenho meu, da minha parte, minha energia, para que isso realmente decole. Mas eu já parei as arestas, já preparei todo o terreno, está tudo certo. Pegando aí o exemplo do avião, já abasteci o avião, já taxiei o avião, já repassei todo o plano de voo, está tudo certo, está tudo ok, já embiquei o avião na pista, agora é colocar, né, energia na turbina para poder decolar. Então nesse ponto aí você olha e abandona o outro, ou passa o bastão. No caso de um negócio você vende, né? Você fechou seu ciclo ali, vende esse negócio para alguém. No caso do cargo público, você vai ter que pedir realmente exoneração, vai pedir para sair, né? Porque não tem como você passar para uma outra pessoa. Imagino eu, não conheço a fundo esse segmento, tá? Eu trouxe isso inclusive não porque eu conheço, né? Porque eu nunca atuei com um cargo público. Mas eu pego como exemplo, porque o exemplo mora aí de estabilidade que a gente tem hoje no país, para poder fazer um paralelo aqui, fazer uma comparação, uma ponte com o ato de empreender, que é o objetivo desse canal. Uma coisa que sempre funcionou para mim, sempre foi muito interessante, né, na hora de analisar cenários e novos contextos para uma tomada de decisão, seja ela para iniciar um processo de empreendedorismo, para iniciar um negócio, né, para realmente se iniciar nessa jornada, ou fazer transição de uma jornada que você já está vivendo para uma nova, ou para continuidade, né, numa jornada com um caminho diferente, é fazer a engenharia reversa, né? E se a gente pensar na questão financeira, comparando com a estabilidade, você comparar se esse negócio que você pretende empreender, se essa é a sua vontade, tá? Eu quero buscar outras liberdades, eu quero conhecer a estabilidade de uma forma mais ampla, não só na questão financeira. Você pegar exatamente aquele ganho que você tem ali e você projetar isso no negócio que você está pretendendo fazer. Porque se isso é uma coisa que te gera medo de empreender, você precisa garantir que pelo menos aquele empreendimento que você vai dedicar seu tempo e sua energia, ele vai suprir essa sua necessidade, ou pelo menos tenha potencial para isso. A gente sabe que no começo possivelmente não tenha,
mas que você tenha um desenho de negócio ali, que você já tenha uma reflexão sobre esse negócio e ele realmente traga para você números, dados, né, de que você vai conseguir conquistar resultados que vão suprir isso que você já tem aqui também, para não dar um tiro no pé e de repente sair apostando num determinado negócio que não tem nem potencial de se igualar ao que você já tem ou de se sobrepor àquilo que você tem. E muitas vezes, nesse momento, você acaba desistindo de muitas coisas, porque ideias a gente tem o tempo todo, existem muitas ideias. Mas uma coisa é você ter ideias, você achar que elas são boas, outra coisa é você transformá-las em negócio. E as pessoas que irão pagar por esse negócio que você está criando, elas realmente achem que esse negócio é bom. Porque às vezes a gente acha e quando você coloca no mercado você entende que tinha tudo para dar certo, mas as pessoas não entenderam aquilo que você estava entendendo, né? Então tem bastante coisa aí que acontece antes de fato você ter um resultado aí expressivo e interessante. Então esse tipo de análise ele acaba te trazendo muita clareza, né, daquilo que você realmente está se colocando, daquele risco que você está assumindo para poder abandonar uma posição que você já tem, né? E mais uma vez, a questão de ter fundamentação em relação a um novo negócio e ter consciência de que existe uma dedicação, assim como teve para você conseguir conquistar um cargo público, por exemplo, uma estabilidade, ou de você já produzir um negócio que hoje te levou a um determinado nível, também para você desenvolver algo além disso, ou algo por um outro caminho, se não muito mais energia, porque provavelmente você já está num determinado nível e você precisa igualar e superar esse nível para que, além das outras características aí da estabilidade, as outras áreas, né, de estabilidade que você pode ter na sua vida, você garanta essa questão financeira, porque isso também não faz sentido. Aí você conquista outras estabilidades e você deixa de ter a tua básica, que é necessária, né? Mais uma vez, a gente vive um mundo que não se faz nada sem dinheiro, e aí sem dinheiro você vai perder a sua paz, vai perder todas as outras estabilidades conquistadas se você não preservar também essa questão do ganho financeiro, né, e do suporte financeiro na sua vida. Então, assim, quando que eu acho que vale a pena empreender, né? Quando você realmente estiver olhando para a sua vida e ela não estiver fazendo mais sentido, além dessa questão da grana. Quando você estiver dentro de uma repartição pública e você entender que você não tem progresso ali dentro, que você não vai crescer, que você tem potencial, muito mais potencial por aquilo que você faz. Às vezes você tenta colocar energia e empreender dentro de uma repartição pública, por exemplo, e você acaba expondo a média das outras pessoas, e isso pode incomodar muita gente, e de certa forma o sistema vai fazer com que você fique limitado e não vá em frente com isso. Você ali está fazendo algo por você, mas provavelmente você vai estar prejudicando, entre aspas, outras pessoas, né? Dando mais energia do que precisa para algo que já existe e já funciona ali há muitos anos rodar. Ou quando você olhar para esses outros tipos de estabilidade que eu trouxe aqui e você perceber que você não tem isso na sua vida e que isso te faz falta. Porque tem gente que tudo bem, também não faz falta, não precisa ter um... Eu acho que tem, né? Todo mundo precisa ter um relacionamento. Isso é instinto do ser humano, né? Todo mundo precisa se incluir na sociedade, se incluir né, através de um relacionamento com uma outra pessoa, estabelecer uma família. Seja uma família, hoje a gente mudou um pouco esse conceito, mas você realmente estabelecer relacionamento com outras pessoas, né? Acho que viver literalmente sozinho é uma coisa muito complicada e eu acredito que não seja um sinônimo de felicidade. Então, quando você olhar para isso e você perceber que só a questão da estabilidade financeira já não é mais suficiente na sua vida, está na hora de pensar em fazer alguma outra coisa. E alguma outra coisa, pelo caminho do empreendedorismo, da criação de um negócio, pode ser bastante interessante, pode ser bastante realizador. E então,
Quando você chegar nesse momento, vale a pena realmente pensar nisso tudo que eu estou falando aqui até o momento, né? Bom, eu falei sobre um breve estudo, né, uma conta simples para você fazer comparando aquilo que você ganha com o potencial que esse negócio vai te trazer, para você de repente não empreender e perder aquela base de suporte financeiro que você já tem, ou pelo menos que esse negócio tenha potencial de te trazer, né, mesmo o suporte, e a partir daí você conseguir evoluir. Então uma conta simples que se faz assim: se você tem um rendimento, por exemplo, de 10 mil reais num cargo público, aí você pode se projetar para 20, para 30, independente do cargo. Peguei um número aqui de 10 mil, 10k. Se tem 10k por mês num cargo público, provavelmente seu rendimento anual, vamos colocar aí que tem 13º, tem mais alguns benefícios, alguma coisa assim, eu chutei aí 150 mil reais ano. Esse é o teu ganho. Então você trabalhou ali, ganhou essa tua grana, você vai ter um padrão de vida, um lifestyle ajustado para isso, financeiramente falando. Quando você for pensar num negócio que vai te deixar os mesmos 10 mil por mês, eu fiz uma continha simples aqui. Esse negócio tem que gerar pelo menos uns 800 mil reais de faturamento ano. Como que eu cheguei nessa conta? Existem variações, tá? Porque isso está muito... Faturamento não é lucro. Então isso está muito atrelado à questão de margem de contribuição que esse negócio vai te dar. Essa margem de contribuição, essa margem de lucro bruto, ela não vai vir totalmente para o seu bolso. Você tem que dividir isso com a empresa. Se você tiver um sócio, você vai ter que dividir isso com o sócio. Mas partindo do princípio que é um negócio que vai gerar 800 mil reais de faturamento por ano, estou falando um pouco mais de 60 mil reais de faturamento por mês, é um negócio de pequeno porte, né? Ele já não é mais micro, já passou aí do micro, já é um negócio de pequeno porte. Mas que provavelmente você não precisa ter uma estrutura muito grande, principalmente se você pensar em alguns nichos e subnichos que você pode atuar, que provavelmente você consegue fazer isso com pouquíssima gente, ou às vezes até trabalhando sozinho. Então, partindo desse princípio, um negócio que gere 800 mil reais de faturamento ano e ele tiver uma margem média de 30% de retorno, existem negócios hoje que têm volumes muito grandes, as margens são extremamente baixas. Existem outros negócios que têm umas margens mais altas, mas eu estou pegando uma média aí de experiência minha mesmo, né? Hoje eu tenho um cálculo que eu faço quando eu vou entrar em algum negócio, quando eu tenho uma nova ideia e quero consolidar aquela ideia, transformar aquilo num negócio, eu faço uma conta sempre com uma margem de contribuição de 40%. Porque, na minha experiência, eu atuei e continuo atuando muito na área de serviço. Serviço tem uma variação muito grande, porque tem N variáveis aí que podem fazer com que a sua margem de lucro oscile, né? Então eu pego essa margem de contribuição de 40% porque é um número que funcionou bastante para mim. Então quando você tem uma situação muito complicada, muito ruim, muito fora da curva de que você previu ali dentro do teu negócio, você vai reduzir essa sua margem para 15%, 20%. Tirando as aberrações que às vezes você chega a empatar, mas se você tiver a mão no negócio, se você tiver realmente sabendo o que você está fazendo, eu acho que é bem razoável pensar aí, um negócio que saiu muito fora da curva, que eu não consegui prever algumas coisas porque são variáveis que eu não consigo prever, elas estão inerentes naquela prestação de serviço, naquilo que eu estou lidando. 15 a 20% é interessante e 40% é quando é o sonho de consumo do negócio. Você foi e executou, deu tudo certo, não saiu nada fora do script, está tudo certo. E a gente sabe que isso também é raro de acontecer. Às vezes acontece. Eu tive algumas experiências na minha vida que aconteceram. Então, tirando esses extremos, vamos chegar numa média de 30%. Se você aplicar uma média de 30% em cima desses 800 mil reais, 3 vezes 8, 24, vai dar um rendimento aí, um lucro de 240 mil ano. Então eu estou pensando que é um negócio que você não demanda sócio, que você consegue tocar sozinho e que dentro desse custo do negócio você pagou ali sua folha de pagamento, as pessoas que trabalham com você vai pagar todas as suas despesas administrativas, as despesas inerentes da própria realização do negócio, todo o custo ali envolvido, e sobrou aí esses 30% bruto. Por que bruto? Porque esses 30% você vai ter que compor o fluxo de caixa da sua empresa. Então se você pegar os 240 mil e dividir ele
50% para você e deixar 50% no seu caixa, você já vai formar um caixa, um capital de giro, e você vai conseguir suprir 120 mil ano no bolso, né, de lucro seu, já compondo o caixa da empresa e pagando todos os custos, né, do seu negócio. Você vai compor aí os mesmos 10 mil reais de ganho mensal. Então, onde que eu quero chegar com essa conta? Se você tem um padrão de vida 10K e você, por algum motivo, vai deixar essa estabilidade, seja de um negócio que você já consolidou para um negócio novo, ou seja de um cargo estável que te garante isso por mês para você empreender e criar um negócio, você precisa pelo menos manter esse padrão de vida 10K nesse seu novo negócio, essa sua nova empreitada, para que você também não tenha uma regressão financeira na sua vida. Então, quando você faz essa conta, você projeta e talvez você está imaginando entrar num negócio e a hora que você começa a analisar esse negócio, desse ponto de vista, tá, como é que eu faço para fazer 800 mil reais por mês, por ano, né, de resultado inicial, para poder garantir tudo isso aqui que eu tenho já de partida, ou que eu tenha essa projeção para chegar nesse lugar o mais rápido possível. Possivelmente, dependendo do que você está imaginando fazer, quando você faz essa conta e coloca o negócio que você está projetando dentro dessa necessidade de faturamento para manter esse padrão de vida 10K que você já tem, existe uma possibilidade de você simplesmente desistir e entender que esse negócio não se encaixa, ele não vai te dar essa questão financeira. Então, a não ser que você queira virar uma instituição filantrópica, né? Você queira abrir uma ONG por outros propósitos e etc. Né? A gente falar em negócio que existe para dar retorno, é um pensamento que pode te ajudar a evitar entrar em caminhos que não vão te trazer o resultado que você almeja, ou não vão manter minimamente o padrão de vida que você já estabeleceu. Ou essa mesma análise pode identificar que esse negócio que você está pensando tem um potencial muito maior do que isso, muito maior do que esses 800 mil anos, e aí é uma validação de que realmente você está no caminho certo nesse sentido. A gente vai discutir isso no âmbito de desenvolvimento de negócios de forma muito mais abrangente. Estou falando só dessa questão de financeira e de garantia daquilo que você já tem. Então é uma forma que eu acho interessante de pensar, básica, simples. Eu faço uma conta muito rápida nesse sentido também. Quando me aparece uma nova ideia, uma nova oportunidade, isso daí me achei interessante, isso vai gerar esse nível de impacto, etc. Tá, vamos ver como é que isso funciona. E aí, fazendo uma análise dessa, obviamente que não é só essa análise, você precisa realmente se preparar muito melhor do que só fazer essa conta, mas isso já é um indicador, se você está indo no caminho certo ou não, ou se a gente não se trata de caminho certo, se aquele negócio realmente vai suprir um padrão de vida que você já tem pré-estabelecido. Tá? Qual que é o grande desafio, né? Para você realmente fazer isso? É você conseguir garantir resultado. Porque tudo isso é muito incerto. Só que eu vou te dar uma má notícia nesse sentido. Não existe garantia de resultado. A garantia de resultado é consequência, reflexo do trabalho realizado. E o trabalho realizado, ele só é bem realizado, só gera resultado se você realmente souber o que você está fazendo. Se você se preparou para aquilo. Lembra lá da história do concurso? Você se prepara pra caramba para passar nesse concurso. Então você tem que se preparar pra caramba para você poder empreender. E eu gosto de tocar muito aqui nesse assunto quando eu trago os conteúdos, porque a gente está na era da informação. Tem informação muito relevante aí disponível, então tem que ir para cima mesmo, tem que buscar, né? Além dos livros, a gente tem pesquisas aí da internet, a gente tem hoje como modelar muita gente. Você já consegue identificar alguém que está atuando, empreendendo naquela área que você quer atuar, e você pode modelar essa pessoa. O princípio de modelagem, sendo bem claro, não tem nada a ver com cópia, é simplesmente você pegar aquilo como referência, entender como que a pessoa fez, o caminho que ela foi, como é que você pode absorver e adaptar isso para a sua vida, o que faz sentido e o que não faz, porque cada um é cada um faz de um jeito, cada um está disposto a pagar um tipo de preço para poder chegar
ao sucesso e ter resultado. Então você tem que realmente analisar aquilo que serve para você. E possivelmente você não vai encontrar isso numa pessoa só, senão você vai virar um cover dessa pessoa. O objetivo da modelagem não é esse, é você pegar referências que você acha interessante. Falar, cara, essa habilidade, esse skill desse cara, ou dessa mulher, dessa pessoa que eu tenho como referência, eu achei interessante. Como é que ele fez, como é que ele faz, como é que eu posso absorver isso para mim. E quanto mais pessoas você modelar para você, criar o seu próprio modelo, né, vai ser mais interessante, porque você vai enxergar novas possibilidades e habilidades nessas pessoas que você pode trazer para compor as suas habilidades. Então esse processo é bastante interessante, né? Funciona muito bem. Então é um caminho que você pode estar realmente buscando, que vai te trazer resultado no sentido de analisar, né, e saber do potencial que você tem para gerar o resultado que você precisa. Mas a garantia do resultado depois que o resultado aconteceu, né? Ninguém ganha troféu, ninguém ganha medalha antes da prova acabar, né? Então é assim que funciona. No mundo dos negócios não é diferente. Eu fiz uma outra análise aqui, agora pensando em padrão de vida, em lifestyle, né? E comparando com as questões que a gente tem como obrigação hoje, por exemplo, tributária. No outro vídeo que eu gravei, eu falei bem pouco sobre isso, eu só coloquei isso como referência. Mas eu trouxe uma análise aqui que dá para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Eu peguei aqui uma receita aí, uma retirada, partindo do princípio que você tem um negócio que consegue ter aí uma retirada de 30k por mês, tá? 30 mil reais mês. Se você for parar para pensar você já não recebe os 30. Você vai ter aí 27,5 de imposto de renda retido na fonte, 8.250 de retenção, né? Já direto na fonte, se você tirar isso via Prolabore. Existem caminhos lícitos, dispositivos para você melhorar esse seu resultado, né, e você diminuir essa carga tributária, formas de como você atua, usando a própria legislação a seu favor. E a gente vai entrar nesse assunto em outros conteúdos. Mas vamos partir desse princípio que você está tendo essa retenção. Ah, Adriano, então não vale a pena porque, cara, eu vou pagar todo esse imposto de renda. Se você tem um salário acima de 4 ou 5 mil reais, você já paga isso, já tem essa retenção na fonte. Então isso não é exclusivo de quem empreende. Exclusivo de quem empreende tem ali uma retirada de Prolabore. Isso é só em cima de Prolabore, tá? Dependendo do enquadramento da tua empresa, né, você vai mudar isso, porque às vezes você não vai retirar isso como Prolabore, é uma retirada de lucro, enfim, aí é uma questão muito mais contábil. Mas eu estou pegando um exemplo aqui de que você retira como Prolabore da tua empresa. Então você já vai ter líquido ali 21.750. Se a gente for pensar num padrão de vida 30k hoje, você vai querer algumas coisas básicas que o governo, que o teu sócio majoritário já está te tomando ali quase 10k ali só na fonte disso que você ganha, né, e soa todo mês para ganhar. Ele não te garante alguns serviços que você vai precisar contratar, são serviços básicos para você ter um pouco de tranquilidade, né, para que você tenha estabilidade além da financeira em outras áreas, como por exemplo, convênio médico. Se você tem uma família, um casal mais 2 filhos, e quiser um um convênio médico que não é o top dos tops, mas tem bons hospitais, etc., você vai esbarrar em um custo de mais ou menos 4 mil reais por mês. Dependendo da idade, isso tem uma variação, tá, mas é mais ou menos isso. Para você não cair numa enfermaria, para você ter um apartamento, para você ter um tratamento no hospital aí, não no nível A, mas no nível B, que você consiga ter um conforto nesse sentido, saber que você está sendo bem cuidado da sua família também. Você vai morar provavelmente numa casa que vai ter uns custos, né, das concessionárias e taxas e etc., mais ou menos na faixa de 2,5, incluindo água, luz, TV, streaming, internet, gás, IPTU, essas despesas básicas aí da casa. Eu não estou considerando aluguel, estou considerando que você já tem uma casa aí que vai gerar essa despesa, uma casa própria, você já está num determinado momento, num padrão aí 30k que você já conquistou algumas coisas.
Você tem 2 filhos, colégio para esses 2 filhos, se a gente incluir mensalidade, materiais, alimentação e etc, vamos colocar aí para um colégio médio também, nada muito fora da casinha, em torno de R$2.000 de custo para cada um. Estamos falando em mais R$4.000. Se você roda com um carro também médio, aí, entre 80 e 100 mil reais, ele vai te gerar um custo aí mais ou menos de R$3.000 por mês. Não sei se ele está financiado ou se é a depreciação de um carro que você já comprou e está perdendo valor. Você tem custo de PVA, você tem um seguro que você tem que contratar, porque a gente vive num país que você não pode ficar sem seguro de jeito nenhum, e etc. Então estou colocando aqui na conta R$3.000 de custo. Se você quiser ter um conforto mais na sua casa, né, e você não tiver que se dedicar ainda, além depois do trabalho, de tocar seu negócio ainda aos afazeres da casa, você vai precisar ter uma secretária do lar aí, você vai ter que ter uma pessoa trabalhando contigo para poder cuidar da limpeza da casa, cuidar das necessidades básicas da casa. E isso vai custar no mínimo uns R$2.000, se a gente considerar aí o salário mínimo um pouquinho melhor do que o salário mínimo, e ainda considerar o vale transporte, impostos, incidentes em cima disso. E por fim, se você quiser ter pelo menos dar uma saidinha aí todo final de semana, vamos colocar aqui R$500 por final de semana, tá? Bem básico. Para você poder sair com a tua família, para você fazer algo diferente, para você convidar alguém para vir para sua casa fazer um churrasco bacana, fazer um almoço, alguma coisa assim. Colocar que você gaste R$500 aí, né, minimamente por final de semana, já são mais 2 pau por mês. Se eu somar tudo isso que eu falei para você, estou usando uma colinha aqui que eu já fiz, pré-estabelecido, vai sobrar um saldo de 4.000 comparado com aquele dinheiro líquido que você tem. Eu não coloquei aqui vestuário, não coloquei aqui viagem, eu não coloquei aqui algum projeto novo que você esteja desenvolvendo, algum curso de alguma coisa, algum hobby, né? Então, sim, tem bastante coisa aqui, então você vê que já ficou apertado isso. Aí você fala, pô, eu ganho 30k por mês. Dependendo do padrão de vida que você estabelece, e o padrão de vida que você estabelece é você garantir necessidades básicas que deem mais conforto para você e para sua família, uma questão do convênio médico, uma questão de você morar num lugar, numa casa mais confortável, de você ter teu filho estudando num colégio e realmente você sabe que ele não está correndo risco, né, que ele vai ter uma educação melhor do que ele teria se fosse num serviço público, infelizmente. Então, custa caro isso. Então você tem ali o governo com seu sócio majoritário, ele já está tomando R$8.000, um pouco mais de R$8.000 de lucro daquilo que você ganha todo mês, e você ainda tem que pagar todas essas despesas. Aonde que eu quero chegar com isso? Se o governo cumprisse com a parte dele, ou seja, se a gente tivesse pelo menos educação e saúde, nessa conta que eu passei para você já economizaria 8 pau. Porra, 8.000 já faz a diferença, dá para fazer bastante coisa com 8.000, né? Nesse padrão de vida 30k aí. Então vamos partir do princípio que você pudesse colocar seu filho na escola pública e se você tivesse um hospital que dá para você contar quando você precisar, numa situação de emergência ou não. Como não dá, você é obrigado a pagar por isso. Mas se o governo fizesse só isso, então assim, ele te toma 8 e você só nesses 2 itens aqui, educação e saúde, você é obrigado a gastar mais 8, porque além dele te tomar os 8, ele não te proporciona o suprimento desses 8. Né? Eu não preciso entrar nesse tema aqui, porque nem é o caso, a gente pode discutir isso aí um pouco mais para frente. A gente está em ano de eleição presidencial. Mas assim, é só olhar para a situação que está o nosso país hoje que você vai ter essa resposta. Né? Agora, se a gente pega um país de primeiro mundo desenvolvido, por exemplo, eu tenho sócio fora do país e a gente conversa bastante, vive uma outra realidade hoje no país de primeiro mundo. Ele literalmente meteu as caras e foi embora com a família toda. Né? Tem 3 filhos, esposa, tudo mora hoje no outro país. Um país de primeiro mundo, e a gente fica conversando. Tá? Vou pegar a referência que ele me passou de lá, mas existem outros países. Obviamente tem países que têm, como a Alemanha, por exemplo, uma carga tributária alta, mas a realidade de serviço público lá é totalmente diferente da nossa. Então vou pegar aí na média aí desses países desenvolvidos entre 12% e 17% de imposto único ou não, mais ou menos a tributação que você tenha. E você ainda tem os serviços básicos, ou seja, o governo você vai ter que contribuir com o governo com
menos da metade, né, do que você contribui, ou metade do que você contribui hoje aqui no Brasil, em comparação. Só que ainda você tem serviços básicos, como saúde, educação, etc., que você pode contar com isso. Obviamente que se você mora num país desse e você quer estabelecer um padrão de vida mais alto ainda, você vai ter que pagar, mas proporcionalmente o que você paga é infinitamente menor. Tá? O sócio, por exemplo, onde ele mora, ele já tem um serviço de saúde competente, mas mesmo assim ele paga lá uma taxa, se não me engano, de 700, 800 dólares ano para a família inteira, para ter ainda um upgrade nesse atendimento de saúde para ele e para a família. Né? Então você pega 800 dólares, 8 vezes 5 vezes 6, vamos exagerar, né? O dólar baixou, 6 vezes 8, 48. Né? Então a gente está falando em R$4.800 por ano para a família inteira, para ele ter um upgrade no serviço de saúde que já é bom. Se você pegar, a gente, na conta que eu fiz ali, 4.800, vai R$4.000 você paga por mês. Ele paga uma vez por ano para ter um upgrade ainda sobre algo que já atende. Né? Então olha a diferença do negócio. Você tem menor tributação, melhores serviços, melhor qualidade de vida nesse sentido. Então, meu amigo, minha amiga, chegando aí a conclusão final sobre esse conteúdo que eu trouxe hoje, se você for pensar no padrão de vida 30K trabalhando aí no serviço público, você vai ter que ralar muito para conseguir um cargo nesse nível, né? E acima desse nível. Você vai ter que se dedicar demais. E o que eu quero te chamar a atenção é que se você tivesse mesmo nível de dedicação para conquistar um cargo desse, como empreendedor, e você souber canalizar esse teu potencial empreendedor para um empreendedorismo de alto impacto, que realmente gere transformação na vida das pessoas, que cure uma dor, que resolva um problema, que realmente cause impacto, que seja relevante, você pode ter uma contribuição infinitamente maior do que você ser um servidor público, no caso. Então fica aí a dica para pensar em relação ao assunto, né? E para concluir aqui, o país que nós vivemos é um país que tem N deficiências, mas é um país extremamente carente de bons empreendedores, de empreendedores conscientes, empreendedores que gerem impacto. E é um país que tem muita oportunidade para ser explorada. E elas só não são porque quem empreende no país, infelizmente, ainda não tem um nível de consciência que permita explorar essas ideias, esses caminhos e essas oportunidades. Tá? Então, se você já tem um potencial para buscar estabilidade financeira através de concursos, de se preparar e disso, daquilo, por que não usar toda essa energia, esse potencial para empreender e fazer a diferença, possivelmente na vida de muito mais pessoas, e gerar um impacto muito maior, possivelmente na sua vida e na vida da sua família, né? A gente precisa diminuir essa estatística de empresas que abrem e fecham no país aí, praticamente 70 e poucos % delas ficam pelo caminho aí, com menos de 5 anos de idade, né? Então elas praticamente não existem, porque 5 anos de idade você começa a atingir um nível de maturidade da empresa para realmente você conseguir galgar um próximo nível. E mais de 70% dos empreendedores não tem nem um gostinho do que é isso, nem imaginam como que é isso, porque pararam antes pelo meio do caminho, né? Empreender no Brasil ou em qualquer lugar ainda é a alternativa que você tem de te levar ao seu objetivo, a conquistar seu resultado, desde que você tenha energia e esteja disposto a expandir sua consciência, melhorar seu conhecimento e realmente ir para cima de forma preparada, de te levar mais rápido, te levar mais longe, com a maior qualidade de vida. E o grande lance é o seguinte: só depende de você. Só que essa liberdade de só depender de você assusta muita gente. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui, para realmente poder refletir em cima disso. E se a gente for falar de risco, tudo na vida envolve risco, né? Tudo envolve risco. Agora, quando esse risco é premeditado, você pode mitigar esse risco. E como você mitiga o risco? Premeditando ele, adquirindo conhecimento, expandindo consciência. Eu vou bater muito na tecla aqui nesses conteúdos que eu trago, porque
Esse é o fundamento a ser explorado para que você possa empreender em qualquer área da sua vida. Né? Empreender de qualquer forma, seja com sócio, seja individualmente, seja socialmente, seja, enfim, da forma que você escolher, né? A se propor a novos desafios. Então você mitigar riscos é um caminho mais interessante. Se você consegue isso realmente adquirindo conhecimento, expandindo consciência, né? E co-criando essa sua realidade, porque sem isso você não vai conseguir realmente chegar. E por fim, para a gente fechar definitivamente aí esse tema de hoje, se você deseja empreender, eu te dou as boas-vindas ao gigantesco oceano azul, que é o Brasil, para se empreender, né? De oportunidades. Existem muitas ilhas aí nesse oceano já habitadas, mas com áreas ainda inexploradas, e muitas delas com áreas mal exploradas. Então a gente tem muita oportunidade de se desenvolver. Então essa é a grande vantagem de um país subdesenvolvido. Ele já é classificado como um país subdesenvolvido porque ele precisa de muito desenvolvimento comparadamente a países que já têm uma classificação de países desenvolvidos. Como você precisa desenvolver muita coisa, você tem muita oportunidade em muitas áreas. Agora, para fazer acontecer, depende de muita coisa, e uma delas é a reflexão em cima desse tema que eu trouxe hoje. Beleza? Espero que tenha feito sentido esse conteúdo para você, se você ficou aqui, porque realmente imagino que tenha feito. E é isso aí. Tamo junto. Te vejo lá.